primeiramente entender o que é de fato trindade, né? E trindade é a crença na existência de um ser divino único que subsiste em três pessoas. Ou seja, não são três deuses. E essas três pessoas que têm características, que têm expressões, que é Pai, Filho e Espírito Santo, segundo os trinitarianos. Ou seja, é a união de três pessoas numa divindade só. Não é uma manifestação, né? A trindade, ela tem essa visão de que Deus, ele é único, né? Deus, ele é um, porque se ele deixa de ser um, logo a cristandade trinitariana deixa de ser monoteísta, né? Então ela tem a ideia de que Deus, ele é um, porém ele se manifesta por intermédio de três pessoas. Essas três pessoas, que é o Pai, ela não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho, mas ambas são o próprio Deus. Ou seja, cada uma deve ser adorada. Eu tenho um exemplo para deixar bem claro aqui em relação à Trindade, que é o exemplo do ovo, né? O ovo, né? O ovo, ele tem o formato, né? O seu formato físico, mas quando você quebra, né, o ovo, aí o que você vê? Você vê a casca, a clara e a gema, mas a essência é o ovo. Então os trinitarianos, principalmente os teólogos, têm costume de dar esse exemplo, né? Tanto prova que os pais da igreja deram o exemplo do sol, né? O sol, ele tem aquele formato do sol, né? Aí tem um calor, nesse caso o calor seria representava Jesus, né? E a luz representava o Espírito Santo. E também há alguns teólogos, estudantes, né? E dão um exemplo da igreja. A igreja, ela tem um formato que é o corpo, né? E lá na igreja existem as pessoas, porém cada pessoa tem uma personalidade diferente, né? Você pode ter uma personalidade diferente da minha personalidade. Então esses exemplos tentam ajudar um pouco, digamos assim, o mistério da Trindade, o pensamento trinitariano, né? Porque é um mistério. Ou seja, Deus é um mistério. Foi aquilo que eu falei anteriormente, tentar definir Deus, tentar fixar uma ideia sobre Deus é muito complicado e muito perigoso. Mas a definição da Trindade, de acordo com a visão trinitariana, é essa: Deus existe em três pessoas, e essas três pessoas têm expressões diferentes umas das outras, porém cada uma delas é Deus, né? Mas elas não são iguais, elas são o próprio Deus, não são três deuses. Eu vou falar mais adiante em relação aos erros de interpretação em relação à Trindade, porque muitas pessoas confundem, né? Eu não sei se o senhor quer comentar em cima daquilo que eu falei. Eu posso falar depois sobre essas interpretações? Posso falar então, né?